Pai do Senhor para a igreja. Fica sobre os seus pés. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 7. Nós estaremos fazendo uma leitura até o verso 11. Enquanto os irmãos localizam o texto, como costumeiramente faço, um breve agradecimento sempre ao nosso pastor e nossa missionária, pastor Dejaí, missionária mãe, missionária Marli. Sempre uma alegria para nós estarmos aqui na sede mundial e podendo servir a igreja do Senhor. Que Deus abençoe o pastor Arnaldo, enfim, os pastores, nossos amigos, companheiros de ministério e toda a demais igreja, que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou numa série em Assis, onde a gente pastoreia. Estou há quase 4 meses falando sobre avivamento. Estou numa série de avivamento. E dia de quinta-feira é dia de falar de avivamento. E deu certo, que nós vamos estar aqui em Quitaúna. O pastor pediu para a gente estar vindo aqui cooperar com os irmãos hoje. Então quero trazer uma mensagem voltada para esse tema, avivamento, tá bom? O tema da mensagem de hoje é avivamento em Listra. Atos 14, do 7 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: e ali pregavam o evangelho, e estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Obrigado, ocupe o seu assento. Desde que não impeça de você dar glória. Pode se assentar. Glória. Os irmãos estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem aí? Amém? Glória a Deus. Os irmãos me perdoam que eu estou passando um processo de inflamação de garganta, mas Deus vai nos dar graça. Irmãos, Paulo e Barnabé estavam servindo ao Senhor e congregando na igreja que estava em Antioquia. Esta era uma igreja ativa e dinâmica, pois vivia debaixo de jejum e oração. E certo dia, quando a igreja, dentro desta prática disciplinar da oração e do jejum, o Espírito Santo se moveu e ali falou no meio da igreja. Disse: apartai-me a Paulo e Barnabé e os envie ao campo missionário, à seara do Senhor, com o intuito de eles alcançarem almas para o reino de Deus. E na primeira viagem missionária de Paulo, ele passa por Chipre. Depois ele vem em Antioquia da Pisídia. Ele prega aqui em Icônio, no capítulo de número 14, onde a Bíblia diz que através dele, Barnabé, Deus operara sinais e prodígios. Mas dentro disso houve uma oposição contra ao evangelho de Cristo, de tal maneira que aqueles homens fizeram um motim ali em Icaônio, e ali quiseram apedrejar Paulo e Barnabé. Então eles saem dessa cidade, saíram de lá, fugitivos. O próprio texto vai dizer no versículo 5 e 6, vai dizer que eles fugiram para Listra. Essa cidade Listra era uma das cidades da Licaônia. E agora, quando Paulo e Barnabé chegam nessa cidade chamada Listra, a palavra do Senhor então vai dizer aqui que eles têm a intenção, e não só a intenção, como fazem, de anunciar a Cristo, o Evangelho do Senhor. Mas a primeira ênfase que eu quero dar, o primeiro tópico que eu quero trabalhar aqui com os irmãos, é que todos nós sabemos que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho que leva o seu nome. E se você fizer uma abordagem no livro de Atos, você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo de número 12, ali, o Lucas ele vai enfatizar o ministério de Pedro, o ministério apostólico de Pedro. Mas a partir do capítulo de número 13,
você vai ver que Lucas ele vai dar ênfase ao ministério apostólico de Paulo. E aí vem a pergunta, por que que Lucas ele tem esse propósito de fazer um paralelo? Você pode observar que ele faz um paralelo entre o ministério de Paulo entre o ministério de Pedro e entre o ministério de Paulo. O próprio Lucas ele vai registrar milagres que Pedro fizera através do Senhor, é claro, e que Paulo também operara através do Senhor Jesus, do poder do Espírito Santo, os mesmos milagres. Por exemplo, em Atos 3, a Bíblia vai dizer que Pedro é usado para curar um homem coxo do nascimento. Em Atos 14 vai dizer que Paulo também é usado para curar um coxo, um homem leso dos pés desde o seu nascimento. A Bíblia diz que em Atos 9, Deus usa Pedro para ressuscitar a Tabita. Em Atos 20, Lucas registra que Deus usa Paulo para ressuscitar Eutico. A Bíblia vai dizer também acerca de Pedro, em Atos 12, que foi preso. Em Atos 16, Lucas vai registrar que Paulo também foi preso. Então tem muitos registros assim. Lucas ele faz um paralelo entre o que Deus fez na vida de Pedro e o que Deus fez na vida de Paulo. E se você traçar esse paralelo aqui, não vai ter diferença nenhuma. Você vai ver que as mesmas maravilhas e sinais que Deus operou através da vida de Pedro, operou também na vida de Paulo. E por que que ele faz esta ênfase? Porque aqui nós temos em Pedro uma geração e Paulo outra geração. A geração de Pedro, nós podemos dizer que é a geração daqueles que viram. A geração de Paulo, nós podemos dizer, é a geração daqueles que ouviram. Porque você sabe que Pedro, ele viu Jesus, andou com Jesus, falou com ele boca a boca, olhou nos seus olhos. Então Pedro, ele caminhou passo a passo, passou todo o seu período discipulado, enfim, ele andou com Cristo. Só que Paulo, fisicamente falando, Jesus como verbo que se fez carne, Paulo não andou com Jesus. Paulo não viu Jesus nem morrer nem ressuscitar. Paulo não viu Jesus operando nenhum milagre como Pedro ali pôde contemplar esta maravilha. E por que então que Lucas ele vem querer nos mostrar, a enfatizar que as mesmas obras que Deus fez com a geração de Pedro, os que viram, é os mesmos milagres que ele está operando na geração daqueles que ouviram. Alguém já começou a entender, outros não, vou falar de outro jeito. Então observe que Jesus ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus que operou na geração dos que viram, é o Deus que opera na geração daqueles que ouviram. E não há distinção nisso. Até porque, para quem não sabe, Jesus ele considera esta geração, a geração dos que ouviram, uma geração que tem mais fé do que a geração daqueles que viram. Se não vejamos, a Bíblia Sagrada vai dizer que depois que o Senhor Jesus ressuscitara dentre os mortos, o Tomé não estava quando Jesus se manifestou para os 10, porque Judas já não existia mais. E ali, Jesus se manifesta, a Bíblia diz que estavam as portas fechadas, ele vai ali ao meio, diz a paz seja convosco, e Tomé não estava naquela aparição. E ali então Jesus sai daquele local. E de repente Tomé chega e os irmãos falam, olha, Jesus ressuscitou. Ele falou, se eu não ver, eu não creio. Eu tenho que ver a mão dele furada, o seu lado perfurado. E aí de repente Jesus aparece uma outra vez. E diz para ele, toca aqui do meu lado, veja aqui as minhas mãos. Então quando Tomé, ele vê Jesus, ele declara, Senhor meu e Deus meu. Em outras palavras, Jesus então conclui dizendo para ele, bem-aventurado é os que não viram, mas acreditaram. Você não faz ideia da fé que você tem. Você não viu Jesus morrendo. Você não viu também ele ressuscitando. Você não viu Jesus como o verbo que se fez carne operando um sequer milagre. Mas você tem tanta certeza que ele está aqui no nosso meio nessa noite, que você não para, aleluia, de dar glória ao nome dele aqui nesse lugar. Aleluia, glória seja a Deus.
Aleluia, glória a Jesus. Então agora observa aqui uma coisa muito importante. Você tem uma fé que você nem imagina que você tenha. E o Senhor, escute o que eu estou falando, biblicamente, olhando para esse parâmetro bíblico, o Senhor, aleluia, Ele considera a geração dos que ouviram e creem que tem mais fé daqueles que viram. Eles viram, não tem o que duvidar. Você não viu, mas você acredita que Ele está aqui, que Ele faz parte da tua vida, da tua história. Quantos vieram aqui nessa noite, aleluia, adorar e glorificar ao Cristo que vive e reina para sempre. E é por isso que eu venho aqui dizer, em um alto e bom som, que o Senhor que operou nos dias de Pedro é o mesmo Deus que opera nos dias de Paulo. O mesmo Deus que operou nos dias da geração dos que viram é o mesmo Deus que opera na geração daqueles que ouviram. Ou seja, não há distinção alguma. Então o que Deus fez, Deus continua fazendo e fará para todos sempre, para que o seu nome seja glorificado. Então, agora observa, por isso que Deus, aleluia, Deus, Ele permanece verdadeiramente. Então quando há no nosso coração a fé, quando há no nosso coração a entrega de crer, nós vamos viver aquilo que a geração de Pedro, que representa a geração de Pedro, aqueles que viram o Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor, aqueles que eles presenciaram, nós também vamos presenciar nos dias de hoje, para a glória de Deus. Agora observe, glória a Jesus, a Bíblia vai dizer que eles chegam, aqui o versículo 7, começa a mensagem aqui, o versículo 7 diz assim, e ali pregavam o Evangelho, diga comigo bem forte, o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho, todo mundo sabe que a palavra Evangelho significa boas novas. E o que é as boas novas de salvação? O Evangelho é Jesus Cristo. Não se pode falar de Evangelho sem falar de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo é a boa nova, as boas novas. Jesus Cristo é as novas de salvação. Então você observa que não vamos poder viver um avivamento se nós não falarmos de Jesus Cristo. O avivamento só pode acontecer, o avivamento ele só pode ser manifesto no nosso meio se nós falarmos de Jesus Cristo, da sua obra, da sua manifestação, e enfim, porque haja vista que todo o conteúdo bíblico, Antigo, Novo Testamento, tudo aponta e fala sobre Jesus. Tudo fala sobre Jesus. É por isso que o Pentateuco, ou seja, a lei de Moisés, falou sobre Jesus. Os salmistas falaram sobre Jesus. Os apóstolos falaram sobre Jesus. Por isso que Paulo disse, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, glória na igreja. Jesus, ele é digno de glória. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, ações de graça, sabedoria, riquezas e poder. A Bíblia vai dizer que Ele é tudo em todos. Jesus é tudo em todos. E eu digo aqui, para o artista, Jesus é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, Ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, Jesus é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a própria porta. Para a medicina, Jesus é o médico dos médicos. Para o educador, Ele é o grande mestre. Para o engenheiro, Ele é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o escritor, Ele é a palavra viva e eficaz. Para o fazendeiro, Ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, Ele é o lírio dos vales. Para o paisagista, Jesus é a videira verdadeira. Para o jornalista, Ele é as boas novas de grande alegria. Para o filósofo, Ele é a sabedoria divina. Para o estadista, Ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, Ele é o provedor do descanso. Para o pecador, Ele é o Cordeiro de Deus. Para o cristão, Ele é o Redentor eterno. Para a humanidade, Ele é o Salvador. Para o discípulo, é o comandante geral. Para o mundo, é a consumação dos séculos. E para a história, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro...
Aleluia. Quem veio adorar a Jesus aqui? Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando o nome de Jesus é proclamado, quando Jesus é glorificado, quando se fala do nome dele, quando se fala das obras dele, então iniciaremos um grande avivamento. Não pode haver avivamento se o nome do Senhor não for proclamado, se Jesus não for a centralidade de todas as coisas. Ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro desta igreja, ele é o centro de todas as coisas, aleluia. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que onde tiver 2 ou 3, ele está na onde? No meio. Ou seja, meio fala de aquele que toma toda a atenção, e é ele que está aqui no nosso meio. A nossa atenção é para ele, a nossa glorificação é para ele, a nossa adoração é para ele, aleluia, tudo é dele, aleluia. Quantos vieram da glória ao nome dele aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, entenda uma coisa, você veja que o texto sagrado vai falar que quando Paulo chega na cidade de Listra, ele prega o evangelho ali com Barnabé. O primeiro tipo de pessoa que o avivamento gera, vamos lá. O primeiro tipo de avivamento, o primeiro tipo de pessoa que o avivamento gera, vamos lá. O texto vai dizer no versículo de número 8, diz assim, e estava sentado. Então, o primeiro tipo de pessoa que o avivamento vai gerar é pessoas que se assentam. Pessoas que se assentam. O que significa isso? Qual é o sentido espiritual dessa palavra? Paulo prega o evangelho, prega Cristo, e o primeiro tipo de pessoa que é gerado, pessoas que se assentam. E o que isso significa? Se assentar. Se assentar fala pelo menos de 3 coisas. Primeira coisa que se assentar fala de aprender. Você sabe que quem aprende, ele se assenta para aprender. Você já reparou quando você vai para a escola? Quando você vai para a escola, o que você faz lá para aprender? Senta para aprender. Então, o avivamento vai gerar pessoas que têm desejo de aprender sobre a palavra do Senhor Deus. Escute, é uma coisa que eu tenho, já são 15 semanas falando sobre avivamento, eu tenho batido em cima disso. Nós vamos viver um grande avivamento quando os crentes se despertarem a vir para o estudo bíblico e vir para os cultos de oração na casa do Senhor. Vou falar de novo. Nós saberemos que estamos vivendo um avivamento quando os crentes, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, se amontoar na igreja para vir num culto de estudo bíblico aprender e no dia de oração para clamar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se você observar uma coisa, olha o que o texto vai dizer. Quando estavam todos reunidos no dia de Pentecoste, qual era a posição que eles estavam quando o Espírito Santo encheu? Sentados. Estavam reunidos e assentados, versículo de número 2. Sentados por quê? Porque passaram o processo do discipulado, eram alunos, estavam ali assentados. Então o Espírito Santo só enche quem se assenta para aprender. Eu vou dizer de novo. O Espírito Santo só vai encher os crentes quando os crentes pararem para aprender a santa e poderosa palavra de Deus. Porque se nós tivermos poder sem aprendizado, vai virar fanatismo. Se nós tivermos poder sem aprendizado, vamos ser lata vazia, só faz barulho e não tem conteúdo. Agora ficou difícil, né, irmão? Dá só um pouquinho de som aí, para mim, por favor, estou tão calmo, é que eu estou ruim mesmo da garganta. Agora, olha só que coisa linda, irmão. Então, vamos lá. Primeiro, aprender, né? O primeiro tipo de pessoa que o avivamento gera, pessoas que se assentam. Segundo tipo de pessoas que o avivamento gera, aleluia, Salmo 41, esperei, aleluia. Então o avivamento vai gerar pessoas que esperam no Senhor. Não é esperar no sistema falido, não. É espera no Senhor.
Você sabe que ninguém gosta de esperar. Eu também não, eu confesso já para os irmãos. Mas ninguém gosta de esperar. Você já reparou quando você vai no mercado, você vê aquela fila gigante, você fala, Você vai no banco, se bem que lá na nossa cidade do interior já não tem mais nem fila, né? Coloca a cadeira, o povo sentar lá já, né? Lá tá assim agora. Mas tem a senha lá. Quando sai aquele monte de gente, você fala, pelo amor de Deus, não veio hoje aqui não. Então ninguém gosta de esperar. Mas esperar em Deus é coisa boa. Esperar em Deus é bom negócio. E o avivamento, primeiro, gera pessoas que se assentam, ou seja, pessoas que têm disposição para aprender. Segundo, pessoas que esperam em Deus. Porque Davi, ele disse, olha os benefícios de quem espera no Senhor. Primeiro, quem espera no Senhor, ele ouve o seu clamor. Segundo, quem espera no Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo do 37 em diante, ali vai dizer, necessitais de paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, vivais a promessa dele. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Isaías 64, versículo 4, vai dizer, aleluia, com os olhos não se viu, com os ouvidos nem se percebeu e nem se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, ele vai te ouvir. Se você espera em Deus, ele vai te renovar. Se você espera em Deus, você vai viver promessas. E se você espera em Deus, ele está trabalhando em favor da tua vida. Você não vai falar nada depois dessa palavra, meu? Vamos lá. Terceiro tipo de pessoa, aleluia, terceira coisa que a pessoa que se assenta fala. Primeiro, aquele que se assenta para aprender. Segundo, para esperar. Terceiro, uma pessoa que se assenta é porque não está com pressa. Os irmãos sabem que nós vivemos hoje um evangelho imediatista. Eu chego hoje, já tem que estar tudo feito. É mais ou menos assim com as pessoas, ora, Senhor, é para ontem. É aquela base do famoso micro-ondas, né? A comida de 3 minutinhos, coloca lá e fica pronto. Já não fazem mais no forno a lenha, que demora mais, né? Mas dizem que é mais gostoso, não é assim? Então, nós vivemos hoje um tempo de pessoas imediatistas. Você vê que é uma paura, é uma situação que as pessoas têm pressa em tudo, mas na presença de Deus não pode ter pressa. Você sabe que quem prometeu rapidez não foi Jesus. Jesus nunca prometeu rapidez. Não. Eu vou ter que falar. Dando um exemplo. Mateus no capítulo 4, quem foi que prometeu uma subida rápida na vida? Foi o diabo. Ele pegou e falou, se tu prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Colocou ele na posição mais alta. Então você veja que quem coloca facilidades na nossa vida para a nossa caminhada não é Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Provérbios que tudo tem tempo. E eu estou profetizando, o teu tempo vai chegar no nome do Senhor Jesus. Mas enquanto o meu tempo não chega, vai plantando, porque o momento de você colher vai chegar na presença do Senhor. Vamos lá adiante. Agora então, ele prega, está lá. Primeiro ouvinte, né? Ou pessoa que o avivamento gera. Pessoas que se assentam. Aí vai dizer, verso 8. E em Listra estava lá certo homem, varão, leso dos pés. O que significa isso? Varão leso dos pés. Primeiro, o evangelho é para os necessitados, para os humildes. É que não andam com sua própria força, mas dependem de Deus. É isso aí. O evangelho não é para os arrogantes. O evangelho não é para quem se garante em si só, por si próprio. Mas o evangelho é para quem necessita de Deus. A Bíblia diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Mansos ali
é humilde, é pessoas necessitadas. Se tiver um necessitado aqui, a glória do evangelho vai se manifestar. Tem alguém que tem necessidade aqui? Eu já profetizo, Deus vai suprir ela em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não ficará uma necessidade sem ser suprida pelo Todo-Poderoso aqui nessa noite. Aleluia. Leso de ambos os pés. Agora o texto vai dizer aqui, coxo desde o seu nascimento, né? Na continuação do texto vai dizer, coxo desde o seu nascimento. Observe, todo mundo sabe, irmão, meu Deus do céu, que quando o avivamento se manifesta, Deus completa a obra, Deus ele faz a obra, certo? Todo mundo sabe que o natural da vida é o ser humano, o corpo dele ser formado dentro do ventre, é ou não é? Então o normal é ser criado dentro do ventre. O Salmo 139, Davi fala, entriteceste-me, ou seja, né, me formaste dentro do ventre da minha mãe, de uma forma terrível, né? O salmista vai dizer. Então é natural que Deus completa a obra quando a pessoa está, a formação do corpo humano se faz dentro do ventre. Só que esse moço, ele nasceu com esse problema. A Bíblia vai dizer que ele era coxo desde o nascimento, ou seja, a obra na vida dele estava incompleta. Mas por que para uns parece que as coisas demoram mais a acontecer? Por que parece? Sabe por quê? É porque na tua vida que não está demorando. É o que Deus vai fazer na tua vida é maior. Alguém está acreditando no que eu estou... Aleluia. Remina saio, perecaia. É que o que Deus vai fazer é maior. E por isso requer um pouquinho mais de esforço. E detalhe, sabe por que aparentemente está demorando um pouquinho mais do que os outros? É porque o que Deus vai fazer na tua vida vai gerar mais resultado. Alguém pegou, deixa eu falar de outro jeito. Vamos lá. O que é maior? Presta atenção. O que é maior? Uma pessoa que tem um fluxo sanguíneo ser curada ou um morto reviver? O morto reviver não é maior? Agora você observe que Jairo clamou, mas quem recebeu o primeiro milagre não foi ele, foi a mulher do fluxo. Mas por que ela recebeu primeiro? Porque Deus tinha algo maior para a vida dele. Você não está entendendo, eu estou profetizando. Não está demorando, é o que está vindo para a tua vida, vai ser maior, aleluia. Se tu não falar nada, eu estou pregando calmo hoje aqui, hein? Se tu não falar nada com isso que eu vou te dizer, olha só. O que Deus vai fazer na tua vida é maior e vai gerar mais resultado. Quer ver só? Jesus ele ressuscitou 3 mortos, né? A filha de Jairo, já citei aqui, o filho da viúva de Naim e o Lázaro. Qual dos 3 demorou mais para ele ressuscitar? Lázaro. Mas quando você lê lá o texto, porque ele chegou no 4º dia, demorou mais. Por quê? Aí o texto vai dizer, depois que ele ressuscitou Lázaro, muitos creram no Senhor. Ou seja, gerou mais resultado. Eu vou profetizar, eu vi que você recebeu com vontade, levante a mão que eu estou profetizando. Não está demorando na tua vida, é que no avivamento que Deus está mandando, Ele vai aperfeiçoar a obra que Ele começou na tua história, e o que Ele tem para fazer com você é maior, e vai gerar mais resultado na terra. Tem alguém recebendo isso aqui ou não? Deixa eu ver se tem alguém recebendo. Meu Deus, hein? Laburi cadachanda candaraia. Eu vou profetizar mais um pouco aqui, aleluia. O que Deus vai fazer na tua vida vai gerar mais resultado no nome do Senhor, aleluia. Aí o texto vai dizer, meu Deus, ainda estou no verso 8. O texto vai dizer assim, o qual nunca tinha andado. Diga bem forte, nunca. Mais forte, vai, nunca. Presta atenção. Quando o avivamento chega, vou falar. Quando o avivamento chega, você vive o inédito, nunca visto, nunca sentido, nunca presenciado. Vou falar de novo, aleluia.
Presta atenção, ele nunca tinha andado. Por que nunca tinha? Porque agora está andando. Porque quando o avivamento chega, você sente o que nunca sentiu, você vive o que nunca viveu, você prova o que nunca provou. Ah, meu Deus, eu estou profetizando que esse avivamento está chegando. Aleluia. Esse avivamento está chegando no avivamento. Olha que mistério. O avivamento está chegando. Ah, para de graça. Meu Deus do céu. Aleluia, eu vou falar de novo. Alguém não entendeu a dimensão do que eu falei. Quando o avivamento se manifesta, olha só, nunca tinha feito o que aquele homem tinha feito. Ou seja, quando o avivamento chega, você vai presenciar o que nunca presenciou. Você vai sentir o que nunca sentiu. Você vai viver o que nunca viveu. Meu Deus, vou falar de novo. Quando o avivamento chega, você sente o que nunca sentiu. Você tem experiências que nunca teve. Você prova o que nunca provou, porque quando o avivamento chega, é extraordinário o que Deus faz na terra. Você quer dar glória a Deus aí? Eu vou deixar você dar glória a Deus aí. Você quer adorar a Deus? Então adore com vontade. Eu vou profetizar para quem trouxe glória. Eu vou profetizar para quem veio adorar a Deus aqui agora. A Bíblia Sagrada diz: clama a mim, porque eu vou fazer coisa grande e firme que tu não sabe. Porque o que o olho viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus preparou. Aleluia! Meu Deus do céu, olha aí, já vai começar hoje aqui. Eu estou profetizando, tu vai sentir o que nunca sentiu. Você vai viver o que nunca viveu. Você vai provar o que nunca provou. Você vai ter experiência que nunca teve. Vou falar tudo de novo. Você vai ter o que nunca teve. Vai viver o que nunca viveu. Vai provar. Oh Deus, oh Deus, meu Deus do céu, eu vou ter que repetir isso aqui, essa sentença é muito forte. Quando o avivamento chega, eu tenho que falar isso de novo. Agora o Espírito Santo vai dar a leitura para alguém aqui agora, olha só. Quando o avivamento chega, o nunca vivido, aleluia, o nunca experimentado, o nunca presenciado passa a fazer parte do nosso dia a dia. Quando o avivamento se manifesta, é o que, aleluia, Israel ainda não tinha provado daquele dia. Quando na inauguração do templo, a Bíblia diz que foi tanta glória, porque o próprio Deus desceu lá em glória no templo, que os sacerdotes nem aguentaram ficar de pé. Eu estou profetizando que o avivamento que Deus está mandando para o nosso ministério, e vai se alastrar por toda parte e canto dessa nação e desse planeta. Os nossos cultos vai ser marcado por glória. Só quem acredita dá o maior glória que você pode. Vai ser, eita, eu estou falando, eu vou falar de novo. Se prepare para viver avivamento. Eu acredito. Oh meu Deus, eu creio nisso aí, viu? Aleluia, glória a Deus. Eu vim aqui, aleluia, profetizar sobre a tua vida. Você vai ver o que você nunca viu na sua vida. Esse avivamento que Deus começa a trabalhar. Esse é o avivamento do último tempo, da última hora. Eu tenho batido em cima dessa tecla, aleluia, na simplicidade, na humildade, aleluia, do tempo que eu tenho passado com Deus. Eu tenho sentido isso no meu espírito, que num tempo dessa crise infernal que estamos vivendo, nesse problema caótico que estamos passando, Deus vai suscitar o grande avivamento, e meu Deus do céu, e vamos começar a viver o que nunca vivemos. Eu acredito que será a última colheita, aleluia, meu Deus do céu. Agora, meu Deus, então o avivamento faz isso, nunca sentido, nunca provado, passamos a provar. Agora, escute essa aqui é terrível, hein, ó. O versículo 9, pulando já. E este ouviu falar Paulo, meu Deus, olha só, este ouviu falar. Ele ouviu falar do evangelho, estava ali ouvindo falar do evangelho. Agora, olha só,
Paulo está pregando para uma multidão de pessoas, o texto vai dizer. Só que o olhar do altar estava sobre uma pessoa. Tinha uma multidão. Só que Paulo viu, ou seja, o olhar do altar, do ministro, estava fito em alguém. Em alguém quem? Que tinha fé. O que é isso? Se tu não der um grito depois dessa, ó. O evangelho é para todos, mas as pérolas... as pérolas não são, aleluia, para qualquer um. Deixa eu dizer, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Então o evangelho é para todos, mas as pérolas não são para todos. É para quem vem e não vem olhar culto, é para quem vem prestar um culto. É para quem vem e não vem olhar o movimento, é para quem vem participar do movimento. Oh meu Deus do céu, tinha uma multidão, mas o olhar do altar estava sobre quem estava na brecha. No meio, presta atenção, Jesus não falou, irmão, não ensinou lá em Mateus 7, 6, ele fala, não dá as pérolas para os porcos, por quê? Porque vai dar uma pérola, sendo que ele não vai valorizar. Então entenda uma coisa, vendo que tinha fé, aquele homem estava na brecha, Paulo pregando, ele falou, eu creio nessa palavra que ele está falando aí, viu? Eu acredito nisso aí que esse homem está falando aí, ó. Aí Paulo ia falando de Jesus, eu creio nele também. Aí Paulo ia falando, o homem foi se enchendo da palavra, O homem estava com os olhos tão instalados em Paulo, que Paulo pegou e viu. Ou seja, o olhar numa multidão. E eu creio que tem esse um aqui nessa noite aqui, viu? O olhar do altar está aqui, ó, do altar de cima, não é no de baixo não, viu? Ó? O altar do trono da graça de Deus está de olho em alguém aqui, aleluia. Se tu estiver na brecha, Deus vai te pegar hoje aí, viu? Deus quer entregar pérolas. Você já percebeu? Já percebeu? E não é todo mundo que vem com propósito. Aqui é diferente. Hoje é um culto que realmente só vem quem está no propósito. Então, teria muita necessidade, porque está dentro do contexto que eu estou falando. Mas os que estão aqui hoje é que estão realmente no propósito, certo? Mas existem pessoas que verdadeiramente vêm e não tem propósito nenhum. Eu já vi, a gente que é pastor de igreja, principalmente naqueles dias que tem festividade, enquanto o culto acontecendo, o mover acontecendo, tem gente lá fora, batendo papo, tomando lanche. O evangelho é para todos, mas as pérolas não. Vai descer pérola hoje aqui do céu para a tua vida no nome do Senhor. E você vai entender que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Aí, glória a Deus, o texto vai dizer, Paulo, verso 9. E Paulo ouviu, oh meu Deus, o Paulo viu, né, que aquele homem tinha fé. Sabe o que o texto diz no verso 10? Não é eu que estou dizendo, agora passando para o verso 10. O texto diz assim, ó, e Paulo disse em voz alta, diga comigo, voz alta. Olha só que coisa tremenda isso aqui. E disse em voz alta. E o que foi que Paulo disse em voz alta? Primeira coisa, eu vou falar dois motivos aqui porque que Paulo fala. Na verdade, um motivo porque Paulo fala em alta voz. Olha só o que ele diz. Disse em voz alta, levanta-te. E ele disse em voz alta por quê? Porque a palavra de Deus fala mais alto do que a doença e do que o problema. Vou falar de novo, você perdeu a oportunidade de dar glória. Paulo disse em voz alta, por quê? Porque aquele homem estava doente, e quando Paulo dá um brado com a voz forte, estava dizendo, a palavra de Deus fala mais alto do que a doença e do que o problema. Aonde está escrito isso, pastor? Em Marcos capítulo 4, versículo de número 39, a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos na embarcação, ele estava no seu sono, de repente alguém acorda ele se levanta, olha só o que ele fala, cala-te, eu só mando calar quem tem voz. Então a doença tem voz, a enfermidade tem voz, mas a palavra de Deus fala mais alto do que a doença, do que o problema. Levante a mão, pelo amor de Deus, você não está entendendo o que você está ouvindo não.
Levante a mão, vou te dar 2 minutos agora para você glorificar o nome do Senhor Deus. Abre a boca. Eu vou esperar, depois eu profetizo. Abre essa boquinha aí, vai. Glorifique o nome do teu Deus, porque a palavra de Deus fala mais alto do que a doença. A palavra de Deus fala mais alto do que o problema. Hoje Deus vai dar um cala-boca nesse problema da tua vida. Quem sabe o vento tem gritado alto, mas a palavra fala mais alto. Aleluia, quem crê dá um glória do tamanho da tua vitória. E deixa eu ver. Meu Deus, esse é o tamanho da tua vitória. Eu vou falar de novo. Quem crê dá um glória do tamanho da tua vitória. Alecome narasai. Renai que adéria calachando essa. Eu vou falar de novo. A palavra fala mais alto do que a doença, do que o problema. Quem sabe o problema tem falado alto lá dentro da tua casa, no teu local, aleluia, de trabalho. Quem sabe no teu ciclo familiar. Quem sabe essa doença tem gritado alto dizendo que não vai sair daí. Mas hoje, nesta noite, eu me levanto como profeta de Deus para dizer em alto e bom som: a palavra de Deus fala mais alto do que o problema, fala mais alto do que a doença. Fala mais alto, fala, fala, fala. Mehebe eu faço prominência. Fala mais alto, meu querido. Aleluia. Agora o versículo de número 10, eu vou começar a concluir. O versículo 10 ainda disse em voz alta. Aí o que Paulo disse? Olha só, em voz alta, Paulo disse assim, ó: põe-te direito sobre os teus pés. Olha o que Paulo falou: levanta-te, está no verso 10. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, ele fala para o homem só falar isso. Paulo fala para ele fazer só isso. Levanta-te, põe de... Só que o texto vai dizer aqui, ó. Eu prego Bíblia, viu, irmão? Por isso que eu fico falando do texto. O texto diz assim, ó: ele saltou e... ele saltou e andou. Pera lá, Paulo falou, fica de pé. Ele fez 2 coisas a mais. Quem entende Bíblia já está dando glória já, né? Você não entendeu, vou ter que repetir, aleluia. Paulo falou, fica de pé, meu filho. Aí o que aconteceu? O avivamento acontece isso. Paulo falou, fica de pé. Só que ele fez 2 coisas a mais do que Paulo pediu. Por quê? Ele colocou dentro dele assim: já que é para ser crente, eu vou fazer a diferença. Não, eu vou falar de novo. Ele estava dizendo, já que é para ser crente no meio dessa multidão, eu não vou ser mais um na multidão, eu vou fazer a diferença. Alguém já começou a fazer a diferença. Deixa eu ver quem quer fazer a diferença aqui. Ou tu vai ser mais um na multidão, ou tu vai fazer a diferença. Agora eu vou dizer por quê. Agora eu vou dar a razão bíblica. Vou dar aqui para você. Aleluia. Ó, Paulo falou, levanta. Ele pegou e levantou. Ele fez o que Paulo pediu. Saltou e andou. Fez 2 coisas a mais. Por quê? Porque em Lucas 17:10 diz: se você fazer só o que te mandar, você é o quê? Servo inútil. É por isso que tem crente, você manda ele dar glória, ele não fica só no glória não, ele dá aleluia e fala em língua estranha ainda. Aleluia, vou falar de novo, aleluia. Te pediram para fazer uma coisa, você não faz uma não. Te pediram para andar 1 milha, você não uma só não. Você anda 2. Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó, irmão, vamos lá. Atos, no avivamento, as pessoas não fazem só o que é pedido. Elas fazem além do que se pede. E quando não... Aí você, presta atenção, se a Bíblia diz que se você faz só o que te é mandado, isso é inútil, e quando você não faz nem o que te manda, que categoria que entra?
Qual é a categoria que... Preste atenção, quando você faz além do que te pediram, você vive uma outra realidade espiritual, um outro nível espiritual. E eu vou dizer, hoje tu vai sair dessa campanha aqui de avivamento num outro nível espiritual. Quem vai crescer espiritualmente aqui? Deixa eu ver. Você pode fazer melhor, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos encher essa casa de glória. Eu já vou entregar o mistério aqui, mas eu preciso que você glorifique o nome do Senhor. A palavra está sendo pregada. Abre essa boca e glorifique ao teu Deus. Não só te faça o que estão te mandando, te pedir uma coisa, faça 2, 3, 4, porque tu vai fazer a diferença. Deus vai mudar a realidade de vida espiritual aqui. Você não só vai fazer o que estão te pedindo, você vai fazer além. Pastor, me pediram para andar uma milha, tu vai andar 2 a partir de hoje, porque Deus te levantou não para ser mais um na multidão. Tu vai fazer a diferença. Só quem vai fazer a diferença, faz barulho que o diabo não gosta aqui. Aleluia. Só vai ficar quieto quem está no nível baixo. Mas quem está em outro nível hoje aqui, vai rasgar o coração, vai abrir a boca. Aleluia. Glória a Deus. Oh, na cala sai. Abra aí, por favor. Eu tenho que explicar, senão você não vai entender isso aqui. Atos 6, 3, abre aí rapidinho, vai. Eu estou ainda falando isso aí, sobre fazer a diferença. Aleluia. Na comida sai. Trimiota na séria. Aleluia, tem um fogo queimando aqui, hein? Sai da caia. Atos 6, 3 e 8, olha só. Primeiro, 3. A instituição dos diáconos, presta atenção. Irmão, se tu não falar alguma coisa depois dessa que eu vou entregar, eu vou falar que precisa fazer mais 2 campanhas de avivamento aqui, irmão. Ó. Escolhei, pois, estou brincando, hein? Verso 3, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Olha só o requisito para ser obreiro. Boa reputação, é o que os outros falam a respeito de você. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, era quantos requisitos? 3. 3 requisitos. Está aqui no versículo 3. Ó. Eu podia falar sem pedir para você abrir a Bíblia, mas estou sentindo um estudo bíblico de quinta. Vamos lá. Aleluia. Aprendi muito aqui com o meu pastor. Então vamos lá. Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Então, esses são os 3 requisitos para ser obreiro, certo? Não tinha 7 diáconos? Agora, qual é dos 7 que mais se ouve falar? Estevão e Filipe, certo? Agora, por que fala mais de Estevão e de Filipe? Por quê? Dos outros 5 você não ouve falar mais nada. Porque serve inútil. Só fizeram o que mandaram. Aí ficou naquele nível da multidão. Só que quando você faz além do que te pedem, você põe o teu nome na história. Não acreditou? Olha aí o versículo 8. Tá aí, ó. Presta atenção. Estevão, cheio de fé e de 2 requisitos a mais ele tinha. Presta atenção, além de ele ter boa reputação, além de ele ser cheio do Espírito e ter sabedoria, ele tinha mais 2 coisas, ele tinha fé e tinha poder. Eu estou profetizando, aleluia. Você não será mais um na multidão. Deus vai te dar qualidades a mais. Deus vai te dar recursos a mais, porque tu vai colocar o teu nome na história. Aleluia, aleluia, olha aí, ó. Oh. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. Olha isso aqui. Em todos os aspectos da vida você pode ver. Em todos os aspectos da vida. Quem é que se destaca? Na área estudantil, na área profissional. Quem é que se destaca?
é aqueles que fazem mais do que é pedido. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece, que acredito que a maioria conhece sobre futebol, mas se você for perguntar para aquele jogador que tem habilidade, que bate falta, você pode perguntar e ver qualquer um deles, que ele pegou essa habilidade, acabava o treino, ele continuava lá treinando. Enquanto todos os outros iam embora, ele continuava lá. Por quê? Porque se eu faço só o que os outros fazem, eu tô no mesmo nível. Mas quando eu começo a fazer além, para de graça, irmão. Aleluia. Alguém vai fazer mais do que está sendo pedido. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus, tá descendo um óleo aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos adorar a Deus aí. Levante a mão, por favor, levante a mão, aleluia. Adore a Deus com vontade aí agora, aleluia. Tu vai subir a nível de vida espiritual. A tua realidade espiritual vai ser outra. Te pediram para orar das 11 à meia-noite, tu vai orar até 1 da manhã. Te pediram para jejuar até as 5 da tarde, tu vai até o outro dia. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Olá para calachanda cominara poderebi candorai alabacanda alabachanda. Oh meu Deus do céu, Jesus amado, isso é sério demais. Deus nos chamou, eu vou encerrar, pelo amor de Deus. Aleluia. Aí Deus nos chamou para fazer a diferença. Então, se nós, em nome de Jesus, eu estou falando em nome de Jesus, presta atenção, eu não estou dizendo que os outros diáconos não foram bons diáconos, não é isso que eu estou dizendo, foram bons, foram escolhidos, senão, se não fosse escolhido, não tinha sido bom. Só que, dentre os 7, teve 2 que olhou, preste atenção, Estevão era diácono, mas tinha unção de apóstolo. A Bíblia diz, operava sinais e prodígios, unção apostólica. Por quê? Porque ele resolveu. Os outros 3 ficaram na boa reputação, ficaram cheios do Espírito Santo e ficaram com sabedoria. Mas Estevão falou, não, eu vou pular para mais 2 itens a mais aí. Quem quer fazer mais para Deus aqui? Aleluia. Aleluia, meu Deus do céu. Recebe essa unção de Deus para caminhar mais uma milha no nome do Senhor Jesus. Te pedirem para fazer uma coisa, faça mais. Faça mais. E eu encerro aqui, agora a verdade encerro. O versículo 11 diz assim, ó. O versículo de número 11 encerrando. Aí o texto vai dizer o quê? As multidões vendo o que Deus fizera através de Paulo. O texto vai dizer que aqueles homens eram novos convertidos, ainda não tinham conhecimento da palavra. E aqueles homens falaram assim, ó, deuses se fizeram entre nós. Desceram do céu e vieram até aqui. Então, eles tinham um conhecimento limitado e precisava consertar. Não foi deuses que desceu na terra, foi Deus que desceu na terra. Foi Deus, o verbo que se fez. Então Deus desceu na terra. Aí, pastor Valdir, eles chegaram quando estavam vendo que Deus estava usando. Paulo falou, esse aqui é um Deus. Aí Paulo falou, alto lá, não. Paulo, eu vou falar essas 2 coisas aqui e encerro. Preste atenção. Por que, olha só. Deus, ele pode usar a nossa vida através de coisas maravilhosas, mas não somos deuses. Não. Por quê? Eu vou te dar uma resposta bíblica a respeito dessa visão. Jesus, em João 12, 23 e 24, ele falou, se o grão de trigo caindo na terra não fizer o quê mesmo? Morrer. Não dá fruto. Mas quando o grão caiu e morreu, o que ele fez? Deu o quê? Fruto. Ou seja, nós somos o fruto do grão de trigo. Agora, pastor Anados, o senhor entende porque quando eles estavam lá em Antioquia, eles foram chamados do quê? Cristão, pequeno Cristo.
Ou seja, Deus me usa nas maravilhas, mas eu não sou Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Ah, para de graça. Vou falar de novo, aleluia. Deus me usa para fazer maravilha, aleluia, mas eu não sou Deus, eu sou apenas um servo dele, pequeno Cristo. Eu tenho a natureza divina, mas sou um servo do Deus vivo. Meu Deus do céu. O que Paulo estava ensinando para aqueles novos convertidos? Porque no avivamento tem que tomar cuidado com isso. Aí o que acontece? Nós idolatramos homens. Então o que Paulo está querendo dizer? Agora Paulo ensina para eles. E o que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer o quê? No evangelho não se forma ídolo, se forma referência. O que é a referência? Quando eu vi o meu pastor, cheguei aqui na sede mundial e passei a ser pastoreado, meu pastor é minha referência. Eu olhei para ele, vi a forma de ele pastorear e isso é uma referência. Embora consideram como um grande homem de Deus, eu sei que ele não gosta disso, mas para mim meu pastor tem uma unção apostólica, eu sei que ele não gosta, mas ele tem. É um missionário. Mas escute isso. Então isso é referência. Então no evangelho não se forma ídolos. No evangelho não se tem popstar. No evangelho se tem referências. E o que é uma referência? É alguém que você olha e fala, assim como Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Levante a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Lacanda xarabacaia. Recebe essa unção de Deus sobre a tua vida. Que o avivamento venha, se instaure e permaneça sobre a tua história. Aplauda o nome do Senhor.